Olá, muito boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez para a transmissão desse nosso culto desde Torres Vedras, um culto da Igreja Evangélica Batista de Torres Vedras, que tem o objetivo então de espalhar a mensagem do Evangelho, de anunciar as boas novas de Jesus Cristo, mas também de edificar os cristãos, edificar os discípulos de Jesus Cristo na sua palavra e também através de louvores, através de orações. Portanto, todos são muito bem-vindos a esse nosso momento de culto e que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, as nossas vidas, enfim, não é? Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de usarmos esses meios para que o culto ao Senhor seja realizado e tenha também a sua participação. Portanto, fique conosco até o final deste vídeo e certamente que o Senhor tem algo a acrescentar à sua vida, o Espírito de Deus tem algo a falar consigo nesse momento. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por estarmos reunidos em Teu nome, ó Deus, para a celebração deste culto, ó Deus, e para a transmissão também desse momento de culto, Pai Santo. Que Tu possas nos abençoar, que Tu possas falar aos nossos corações, que realmente sejamos edificados pelo Senhor, despertados pelo Espírito Santo, desafiados, enfim, a Deus, a sermos discípulos cada vez mais comprometidos com o Senhor, Pai Santo. Que Tu possas nos usar na vida de muitas pessoas, para que também conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso trabalho, Senhor Deus, aqui, Pai, nessa região de Portugal. Que Tu possas nos abençoar, ó Deus, que nossa igreja Caia em Torres Vedras, que está a ser plantada, possa crescer, possa alcançar muitas pessoas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Também que Tua palavra chegue aos corações, ó Pai, e cumpra o propósito que Tu tens para esse momento de hoje, Pai Santo. Te pedimos tudo isso e já também te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meus queridos, vamos continuar então com o nosso culto. E agora vamos ter nosso momento de louvor, que o Senhor seja mesmo louvado pelos nossos cânticos, não é? E que possamos cantar, acompanhar aí o Mateus e a Miriam que vão nos ajudar, que possamos louvar ao Senhor mesmo do fundo do nosso coração. Esse deve ser sempre o nosso desejo. Portanto, que Deus nos abençoe também nesse momento. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos. Boa tarde. É um prazer estar convosco em mais esse domingo, mais esse culto que celebramos ao nosso Deus. E que seja um momento em que podemos louvá-lo, engrandecê-lo com os nossos lábios, com a nossa mente, nosso coração, porque Ele merece mesmo todo louvor e é um privilégio podermos fazer isso com toda a liberdade, ainda que confinados em nossas casas, né, no âmbito dessa pandemia, mas Ele tem nos suprido, tem nos abençoado com a sua misericórdia e sua graça, de modo que possamos continuar seguindo com as nossas vidas, ainda que com algumas restrições, né? Mas graças a Deus também podemos continuar com nossos cultos nesse formato, mas temos essa possibilidade. Então, possamos usufruir desse momento agora em que elevamos nossas mentes a Deus e agradecemos a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e também o adoramos, porque Ele merece todo louvor. Vamos orar agora pedindo que Ele esteja conosco nesse momento de culto e que nos fale os corações e que seja um momento que nós aprendemos mais sobre Ele, né, que nós temos mesmo um encontro com o nosso Deus, possamos mesmo pedir isso a Deus. Vamos orar então. Paizinho, muito obrigado por esse momento que Tu nos concedes, ó Deus, de mesmo privilégio de estar na Tua santa presença, Senhor, Te louvando com cânticos, com músicas, Pai, mas para além disso, com a nossa vida, com o nosso coração sincero. E se não for assim, ó Deus, aquilo que cantamos não passará de melodias, ó Deus, e letras jogadas ao vento, Pai. Mas, Paizinho, que nesse momento agora o Teu Espírito Santo possa atuar no nosso íntimo, possa nos ensinar, ó Pai, tenhamos mesmo uma experiência contigo, Pai. Fala ao nosso coração, abre nossos ouvidos, ó Deus, nossos olhos, ó Pai, para percebemos, ó Deus, aquilo que Tu nos queres transmitir, aquilo que Tu queres nos ensinar, Pai. Dá-nos um coração igual ao Teu, Pai, um coração também disposto a obedecer, Senhor, e que
te agrades o nosso culto, Paizinho. Muito obrigado por tudo que faz em nossas vidas. E é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Solução, estou sempre nosso, eterno e fiel.
Muito bem, graças a Deus pelos louvores que já pudemos ouvir e entoar também ao nosso Senhor. Eu quero pedir agora que os irmãos abram as suas Bíblias em Lucas, no capítulo 9 de Lucas, versos de 18 a 27. Vamos fazer então essa leitura agora. Estando a orar apenas com os discípulos, ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos grandes e antigos profetas que reviveu. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, ordenou que não contassem isso a ninguém. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, este a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a preservará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar-se a si mesmo? Pois quando o Filho do Homem vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, ele se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo algum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Graças a Deus pela leitura. Peço licença aos irmãos. Esse texto nos mostra Jesus dando seguimento ao seu ministério, não é? O seu ministério ainda na Galileia. Estava ele, então, com os seus discípulos e a ensinar os seus discípulos. Ele seguia o seu ministério, então, entre as multidões. Mas um fato interessante passa agora a acontecer no relato de Lucas, é que Jesus vai agora dar mais atenção aos seus discípulos e especialmente aos apóstolos, aos 12
apóstolos, esses homens que ele estava a preparar para que dessem seguimento ao seu ministério. E aqui então ele lhes fala diretamente sobre a decisão e as implicações do discipulado. O discípulo segue e obedece o mestre. E é o que precisamos fazer também em todas as situações. Se nós já somos discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos segui-lo de perto, estar muito próximo dele, para aprender cada vez mais com ele, para poder viver, então, nas nossas vidas, é claro, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E esse texto vai nos alertar sobre isso, vai nos desafiar, enfim, a refazermos dia após dia esse nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de uma conversão a cada dia, não é isso. A conversão acontece uma vez só. Mas que dia a dia nós possamos reafirmar o nosso propósito, nosso compromisso de seguirmos o nosso Senhor Jesus Cristo, de estarmos com Ele, de aprendermos cada vez mais com Ele, para que Ele realmente possa mudar o nosso viver de acordo com a sua vontade. Esse é o segredo de termos uma vida plena, não é? Quando o Senhor Jesus realmente nos dirige, dia após dia. Quando Ele conosco passa pelos vales da nossa vida e caminha conosco e nos dá a alegria da sua presença e nos dá a sua paz. Esse é o grande diferencial na vida de um discípulo de Jesus Cristo. Ter o Senhor com Ele, estar perto do Senhor, estar com o Senhor, que é então o que vamos ver nesse texto. O texto começa então dizendo que Jesus estava a orar apenas com os discípulos. Isso quer dizer que eles estavam próximos do Mestre. Eles estavam em comunhão com o Mestre. E eu quero estruturar então a nossa mensagem a partir desse versículo inicial do nosso texto. Estando a orar apenas com os discípulos. Os discípulos, juntamente com o Senhor, em comunhão com o Senhor, em proximidade do Senhor, puderam aprender muito mais do Mestre, puderam perceber melhor o Mestre, e isso também se aplica às nossas vidas. Vamos então refletir sobre isso. Quando nós estamos perto do nosso Mestre Jesus Cristo, com o nosso Mestre Jesus Cristo, em comunhão com Ele, isso nos leva a conhecê-lo mais profundamente. Veja então o que diz a sequência do texto, né? Jesus se vira para os discípulos e lhes faz uma pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? O que as pessoas estão falando sobre mim? É o que ele queria saber, não é? Não porque já não soubesse. Ele tinha todo o conhecimento, mas ele usa isso para saber o que os discípulos, então, poderiam aprender com aquilo. O que os discípulos poderiam aprender e verbalizar acerca do Mestre Jesus Cristo que estava ali diante deles, não é? As respostas foram três aqui. Três ideias que a multidão tinha acerca de Jesus Cristo. Nenhuma das três é correta. É interessante observar que um pouco antes Jesus tinha multiplicado os pães, nesse relato de Lucas, e os discípulos então estavam no meio da multidão, a ouvir as pessoas e acolher então essas informações. E então Jesus lhes pergunta isso: o que a multidão, o que eles dizem, né? O que as multidões dizem que eu sou? Então, uns responderam os discípulos, dizem que o Senhor é João Batista. João Batista já tinha sido morto por Herodes, o texto nos relata isso um pouquinho antes, não é? E o próprio Herodes, ao observar as ações de Jesus e como Jesus se portava, queria saber quem era ele, porque já tinha ouvido falar que era João Batista que tinha revivido, não é? Mas não era isso que tinha acontecido, não. João Batista tinha já morrido, né? Outros diziam que Jesus era o Elias, lá do Velho Testamento, que tinha aparecido novamente. Talvez fazendo aí alusão àquela profecia de Malaquias 4:5, quando diz lá o texto: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. O profeta Elias ali prometido, né, lá em Malaquias,
Depois o próprio Jesus elucida esse caso, dizendo que aquele Elias prometido, na verdade, era João Batista. Um homem que veio no mesmo espírito, com a mesma determinação, com a mesma autoridade de Elias. Não que aquele Elias do Velho Testamento, o grande profeta, tinha ressurgido, mas alguém que veio então com aquela mesma linha, né, profética e contundente como Elias. Ou então um dos profetas antigos, provavelmente devido à autoridade que Jesus Cristo tinha ao ensinar, ao falar, é que as pessoas pensavam, olha, um daqueles antigos profetas também com essa mesma autoridade ressurgiu, não é? Na verdade, nenhuma dessas três respostas era verdadeira. Havia ali uma falha no conhecimento das pessoas em relação a Jesus Cristo. Eles achavam que conheciam, que sabiam quem era, mas não sabiam coisa nenhuma. E é um facto que hoje também isso acontece entre nós, não é? Recentemente, agora, um suposto filósofo lá no Brasil chegou a dizer que Jesus poderia ter sido um pedófilo, uma afirmação disparatada, não é? Uma coisa assim, sem o menor, sem a menor base, enfim, uma coisa mesmo afrontosa contra a pessoa de Jesus Cristo, por pura falta de conhecimento. Então, as pessoas continuam a não conhecerem a Jesus Cristo. Isso faz com que elas não se rendam a Ele, não percebam quem Ele é e a importância de terem então um encontro com Ele. Mas Jesus se volta para os discípulos e faz a mesma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, então, como porta-voz dos discípulos, responde: o Senhor é o Cristo de Deus. No mesmo texto paralelo, lá em Mateus 16, a resposta é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ainda lá em João 6,69, Pedro também faz uma declaração acerca de Jesus Cristo, dizendo que ele era o Santo de Deus, né? Então, Pedro responde a essa pergunta de Jesus já com base num conhecimento mais profundo. Vejam, estar próximo, estar em comunhão, nos leva então a conhecer mais profundamente o nosso Mestre Jesus Cristo. É assim que nós vamos saber então quem Ele é. Se não estivermos próximos, se não estivermos em comunhão com Jesus Cristo, o nosso conhecimento pode ser igual ao da multidão. Eu suponho que seja isso, suponho que Ele seja aquilo, suponho que Ele faça isso, suponho que Ele faça aquilo, mas nada concreto. Realmente, se eu estou longe de Jesus, eu não posso ter um conhecimento concreto dele. Eu preciso estar com Ele, em comunhão com Ele, perto dele, não é? Isso vai trazer para mim respostas profundas sobre Ele, respostas importantes, que vão me trazer satisfação, enfim, em relação a Jesus Cristo. Mas também essa proximidade nos ajuda a compreender melhor a sua própria missão. No versículo 21, Jesus então diz aos discípulos: olha, não digam isso a ninguém, não partilhem essa resposta vossa ou essa compreensão vossa para ninguém. Por que isso? A questão era a interpretação errada que dariam ao seu ministério messiânico. Se dissessem àquela multidão, por exemplo, que ali comeu do pão multiplicado, que Jesus era o Messias, iriam querer declarar o rei. Isso já tinha acontecido. Iriam querer declarar o rei, né? Porque o Messias esperado era um Messias político e militar. E a ideia é que ele iria tirar os judeus, então, do domínio, do jugo romano. Não era isso que Jesus Cristo veio fazer, não foi isso que ele veio fazer. Portanto, disseminar essa ideia de que ele era o Messias para uma multidão ou para as multidões poderia, assim, trazer mais complicações para o seu trabalho, e não era isso que ele queria. Entretanto, a sua missão era aquela que ele iria apresentar agora, né? E é interessante que essa apresentação, ou essa advertência, precede ao chamado para o discipulado. Ele diz então que ele iria sofrer, que ele deveria sofrer. Ele fala: é necessário que o Filho do Homem, que não é o Messias político e militar, é necessário que o Filho do Homem sofra, não é? Como realmente nós vemos depois o relato dele sendo crucificado, que ele seja rejeitado, especialmente pelo seu próprio povo,
João capítulo 1, versículo 11, não é? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, então ele foi rejeitado. Ele sofreu por causa dessa rejeição, porque os religiosos da sua época não quiseram aceitar que ele era o Messias, não é? Mesmo depois dele ter dito isso abertamente a eles, que ele era o Filho de Deus, eles não quiseram aceitar, não quiseram admitir isso, então eles o rejeitaram como uma ameaça ao status quo daqueles religiosos em relação ao Império Romano. Isso então levou à crucificação, então ele disse que sofra, seja rejeitado e seja morto, como de fato aquele suposto julgamento que foi feito pelos religiosos judeus o levaram à crucificação. Não aceitaram outro desfecho desse caso, a não ser a crucificação. Jesus foi crucificado, ele foi morto. Mas ele também já avisa, e ressuscite. Então, o trilho aí, né? Dos acontecimentos é esse. Ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer, ele vai ser morto, mas vai ressuscitar. Então Jesus estava a advertir os seus discípulos, os 12 especialmente, o que ele iria passar, para que eles pudessem compreender melhor a sua missão. Não era aquela missão esperada pelas multidões, mas era a missão já prevista no Velho Testamento e que tinha que acontecer, não é? Porque tudo isso era necessário para a nossa redenção. Quer dizer, era necessário se pagar um preço para a nossa redenção. E nós só vamos perceber essas coisas à medida que nos aproximamos de Jesus, à medida que estudamos a sua palavra, que o conhecemos melhor, não é? Vamos descobrir essa maravilhosa e profunda entrega que ele fez por nós. Ele fez tudo isso, passou por esses momentos todos, porque isso era necessário para a nossa redenção. Lemos na Bíblia, no Velho Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, isso trouxe também a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás. Quando ele ressuscita, ele declara isso. Esse acto de voltar à vida, né, num corpo ressurreto, declara essa vitória, essa tríplice vitória alcançada na cruz e depois mediante também a ressurreição. E isso nos dá a vida eterna com Ele. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Entendermos isso, né? Todo esse sacrifício de Cristo nos põe de novo em comunhão com Deus, porque nos justifica perante Deus. Isso é a redenção, é o pagamento do preço do nosso pecado, né? Nos põe em comunhão com Deus e essa comunhão vai ser eterna. Começa no momento da nossa conversão e não tem mais fim, não é? Nos faz então sermos recebidos por Deus como filhos amados, como filhos, como redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. E tudo isso então era necessário, e essa comunhão com Jesus, estar com Ele, traz então essa melhor compreensão da sua missão. E também leva a ponderar o chamado, não é? Jesus então começa ali a falar sobre o discipulado com eles, diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele começa com essa condicional. Se alguém quiser vir após mim. Começa não com uma imposição, mas com uma escolha. Se alguém quiser vir após mim. Aí então ele começa a apresentar as implicações disso, não é? Seguir a Jesus Cristo é a coisa mais importante que alguém pode fazer, né? Decidir fazer na sua vida, não há dúvidas disso, eu creio nisso. Eu tenho 55 anos e já sigo a Jesus Cristo, já sirvo a Jesus Cristo, sirvo como pastor e missionário há quase 30 anos e já o sigo como discípulo há quase 40 anos. E em nenhum momento da minha vida eu me arrependi de ter me decidido por Ele, não é? De ter
dado o passo de entregar a minha vida a Ele, permitir que Ele entrasse no meu coração e habitasse a minha vida através do Espírito Santo e conduzisse a minha vida. Não sou perfeito, tenho os meus problemas, os meus erros, os meus pecados, mas eu tenho o Senhor comigo a transformar a minha vida dia a dia. E quando nós aceitamos o chamado para sermos discípulos de Jesus Cristo, para que Ele seja o nosso Senhor e Salvador, nós começamos a viver uma vida nova, mas que tem implicações. Então, a primeira delas envolve o negar-se a si mesmo, não é? Que pode ser uma luta diária. Paulo fala em Gálatas 5:20, algo que nos ajuda a perceber melhor essa questão, quando ele diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo em mim. Cristo vivendo a sua vida em mim, não é? Não a minha vontade, mas a dele, a vontade dele na minha vida, que é a melhor coisa que pode acontecer. Não as minhas preferências, mas as dele. As preferências do Senhor serão muito melhor do que as minhas, as preferências santas do Senhor, não é? Não os meus padrões, mas os padrões de Jesus na minha vida. Uma vida num alto nível moral, num alto nível espiritual, num alto nível relacional. Esses são os padrões de Jesus na minha vida, nas nossas vidas, que nós podemos permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós, não é? Não é os meus caminhos, mas os caminhos dele. Os caminhos do Senhor são superiores para nós. A maneira como Ele quer que vivamos é muito mais plena, não é? É muito mais importante, enfim, para nós mesmos. Então, envolve um negar-se a si mesmo. Mas é muito interessante quando eu abro mão e entrego a Jesus Cristo, eu é que vou receber, eu é que vou ganhar, eu é que vou lucrar, enfim, com essa renúncia, não é? Com o negar-me a mim mesmo. Também o segundo ponto aqui é tomar cada dia a sua cruz, que é o caminho da cruz, mostrado por Paulo lá em Filipenses 2:5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo humilde até a morte e morte de cruz. Esse foi o caminho, né? A via da humildade. Jesus não teve arrogância em nenhum momento. É curioso isso, ele era dono de tudo, é dono de tudo, é o Senhor de todas as coisas, né? Mas nunca teve nenhum momento de arrogância, sempre o mestre humilde. Também dá-nos aqui o exemplo da obediência. A obediência a Deus Pai, a obediência ao seu chamado para ser o nosso Redentor. Ele nos ensina então a obediência. A obediência, no nosso caso, para com Ele, para com o nosso Senhor. Ele ensina também a renúncia. Ele tinha tudo na sua glória, mas abriu mão para cumprir a sua missão. A missão de ser, então, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Na vida cristã, a renúncia também deve estar presente. Quando abrimos mão de alguma coisa que achamos que é, entre aspas, importante para nós, mas que vai contra os princípios da palavra, os princípios do Senhor, quando abrimos mão disso, nós estamos sendo obedientes e estamos a imitar então o nosso mestre. E por fim segui-lo, não é? Que é aprender com ele dia a dia, tomar o seu jugo sobre nós, ou seja, andar lado a lado com o nosso Senhor, pisar os pés nas suas pisadas, fazer o que ele fez, fazer como ele fez. Quanto mais próximos do Senhor Jesus nós estivermos, nós vamos então entender melhor o nosso chamado para sermos discípulos. A forma como Jesus ensinava os seus primeiros discípulos era através do exemplo. Ele fazia e eles aprendiam. Depois esses discípulos passaram a fazer para ensinarem outros também. Então eles faziam e os outros aprendiam.
o nosso chamado é semelhante. É para aprendermos com o nosso Mestre, andando muito próximos dele, seguindo-o de maneira muito próxima, para que, fazendo aquilo que nós aprendemos com o nosso Mestre, nós também possamos ensinar outros. Então, vejam a questão relacional, não é? Eu me relaciono com Jesus. Esse meu relacionamento com Jesus transforma a minha vida dia a dia, me tornando uma pessoa muito melhor dentro dos padrões do Senhor, para que eu possa viver essa vida nova com Cristo, para que outros possam aprender através do meu exemplo de vida. Como eu vivo, a forma como eu vivo, tem um impacto muito grande naqueles que se relacionam comigo, quer sejam familiares, mas também relacionamentos mais externos. Por isso que o discípulo de Jesus Cristo precisa estar em comunhão plena com o seu Mestre. Por isso que o discípulo de Jesus Cristo precisa perceber essas questões, não é? Do negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Seguir muito próximo, seguir lado a lado, seguir juntinho com o Mestre, para que o Mestre possa refletir a sua vida em nós e para que nós possamos refletir a vida do Mestre em nós também para outras pessoas. Então, o meu relacionamento com o meu Senhor influencia diretamente no meu relacionamento com as pessoas que estão à minha volta, especialmente as mais íntimas, não é? E nós podemos dizer que esse é mesmo um chamado por demais fascinante. Esse é um chamado fascinante. Vivermos a vida sendo guiados por Jesus Cristo, não é? É claro que nós vamos enfrentar muitas situações contrárias, não é? Como diz o John Stott, é uma vida de contracultura. Nós realmente não vamos agradar muita gente com a nossa conduta de vida honesta, sincera, séria, verdadeira, que é tudo isso que o Senhor Jesus quer produzir em nós dia a dia. Mas é sim um projeto fascinante de vida, não é esse seguirmos a Jesus Cristo como seus discípulos. E também essa proximidade nos leva a perceber o que está em jogo. Quando Jesus diz que aquele que supostamente perde a sua vida por amor a Ele, na verdade está a ganhar a vida, fazendo uma comparação com aquele que pensa que ganha a sua vida ao rejeitar Jesus, na verdade está a perdê-la. Então, o que parece perda é ganho. O que parece perda é ganho. O que talvez aos olhos de muitas pessoas possa parecer assim, essa pessoa está a anular a sua vida porque agora passou a seguir Jesus Cristo. Não é verdade isso. Nós ganhamos uma vida esplêndida, uma vida maravilhosa com Jesus Cristo, não é? Uma vida com essa presença marcante. Não é uma vida isenta de problemas, claro, continuamos a sermos seres humanos, mas é uma vida com essa presença marcante, transformadora no nosso dia a dia, não é? Não fazer essa escolha por Jesus é perder a vida, como ele mesmo disse. E lá em Lucas 12, 20, quando ele conta aquela parábola do rico insensato, nós vemos ali dizer o seguinte: insensato, essa noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? A ideia de que se ganha a vida, como o rico insensato pensava, na verdade é perda da vida, não é ganho. E quando nós então decidimos por viver a nossa vida com Jesus Cristo, sim, estamos a ganhar, não é? E também ele diz ali que quem se envergonhar será envergonhado. Aqui ele fala certamente sobre a rejeição deliberada de Jesus como Salvador. Aqueles que se envergonham do Senhor e não creem nele, não o recebem como Senhor e Salvador, não se tornam discípulos dele porque se envergonham dele, um dia também serão envergonhados diante do Senhor, não é? É por isso que a aparente perda, de facto, é um grande ganho. Nós ganhamos a nossa vida quando a entregamos a Jesus Cristo. Nós experimentamos uma completa liberdade quando nos submetemos a Jesus como seus discípulos. Parece um paradoxo, né? A submissão
trazer a liberdade, mas é exatamente isso. Quando nós nos submetemos a Jesus como seus discípulos, nós ganhamos essa liberdade de podermos viver intensamente para o Mestre e vivemos de hoje para a eternidade afora, não é? E então essa proximidade com o Senhor Jesus nos leva a vivermos o seu reino. Ele diz lá no versículo 27, em verdade vos digo, a alguns os que estão aqui de modo algum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, os primeiros discípulos foram testemunhas oculares da ressurreição. A maior demonstração do poder de Jesus, como eu já disse, né, a vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Eles viram ali o poder do reino de Deus. Claramente que o reino se tinha instaurado, mas ainda não plenamente, o que acontecerá somente depois do juízo final. Mas nós vivemos o reino de Deus nos nossos corações. O Senhor Jesus é o nosso rei. Então, os princípios que devem nortear a nossa vida são os princípios e valores do reino de Deus. Jesus fala no Sermão do Monte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E isso deve, então, como já disse, né, repito, nortear a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós passamos a conhecê-lo melhor. Nós passamos a perceber melhor quem Ele é. Nós passamos a entender melhor o nosso chamado para sermos discípulos de Jesus Cristo. Nós temos uma visão mais aprofundada do próprio Senhor e do facto de sermos seus discípulos e de como devemos viver. E nós, então, passamos a viver esses valores do reino de Deus nas nossas vidas. Isso é extremamente importante para todos nós. Se você já fez uma decisão por Cristo, busque viver isso. Busque essa comunhão com o Senhor Jesus. Busque clarificar na palavra de Deus aquilo que ainda tem como dúvida. Mas se você ainda não tomou essa decisão, que não espere muito, mas que busque logo encontrar o Senhor Jesus Cristo, que não está longe, está perto, e declará-lo seu Senhor e seu Salvador através da confissão dos seus pecados, para que possa tornar-se então um discípulo de Jesus Cristo e viver essa fascinante experiência de seguir a Jesus Cristo muito de perto, tendo-o como seu Senhor, tendo como seu Mestre, vivendo os princípios do reino de Deus na sua vida. Que Deus assim o abençoe e que possamos seguir juntos nessa nossa caminhada. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, como é bom poder ser discípulo do Senhor Jesus Cristo e aprender com Ele e viver tendo-o presente nas nossas vidas, Pai. Continua a nos abençoar. Mas também aquele que ainda não teve a sua experiência de conversão a Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo possa conduzir essa pessoa nesse processo. Multiplica os discípulos, Senhor. Que nós, que já somos, possamos viver de tal maneira que outras pessoas também queiram ser discípulos de Jesus Cristo. Alcancem também a salvação em Cristo, que é pela graça, mediante a nossa fé e a nossa confissão. Abençoa, portanto, aqueles que estão a ouvir agora essa mensagem e aqueles que ainda ouvirão, ainda assistirão a esse vídeo, Pai. Nós te louvamos por tudo que tens feito e oramos assim, então, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e que nos possamos encontrar novamente no próximo domingo às 18 horas mais uma vez. Que Deus abençoe em nome de Jesus.